Rapaziada, hoje o Flamengo foi atropelado pelo Atlético Paranaense em pleno Maracanã, 3-0. E quando eu falo atropelo, não é nem em relação assim, tipo, o Atlético Paranaense amassou o Flamengo, não. Mas eu falo mais pelo placar, cara. 3-0 dentro do Maracanã, com o Flamengo sendo um time milionário, com o Flamengo sendo um time onde tem os jogadores mais badalados, com o Flamengo sendo o grande favorito. E mesmo assim foi, digamos que, atropelado pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense bem montado, né, ali pelo Alberto Valentim, pelo Paulo Autuori, por toda a comissão técnica do Atlético Paranaense. E impressionante, né, o time do Alberto Valentim ganhando de 3-0, se defendendo bem, o time contra-atacando bem. O Atlético Paranaense fez um gol, ganhou um presente, né, que mudou totalmente o rumo do jogo. O Atlético Paranaense já começa o jogo ganhando de 1-0 e aí pode utilizar a sua estratégia e dificulta muito o Flamengo. Quando o Felipe Luiz faz o pênalti no Renato Kaiser, eu acho que o time do Flamengo entrou muito pilhado com o Kaiser, e quando ele viu ali o Kaiser, que já tinha provocado o Flamengo no jogo de ida, dentro da área, ele acabou perdendo tempo da bola. Óbvio que ele não queria fazer o pênalti, nenhum jogador é maluco de querer fazer o pênalti para prejudicar o seu próprio time, mas ele faz um pênalti aos 2 minutos de jogo e acaba com a partida do Flamengo, acaba com todo o planejamento. É o que eu falo, quando o time leva o gol muito cedo, aquele planejamento vai por água abaixo, e o planejamento do Alberto Valentim que começa a dar certo. O que o Alberto Valentim queria para o Atlético Paranaense? Que o time marcasse forte, forçasse o erro do Flamengo, não deixasse o Flamengo ter paz, porque o Flamengo tem jogadores de qualidade para conseguir encontrar na tabela, uma jogada diferente. O Atlético Paranaense começou dessa maneira e conseguiu ali o seu gol com o Nicão. E a partir desse gol, o Flamengo volta ali o seu maior trauma, o seu maior drama, né, que é criar. O Flamengo, sim, o Flamengo que era um time onde criava as chances muito fácil, a profusão antigamente, mas lá para 2019, depois de lá não foi assim tão um rolo compressor, mas o Flamengo não consegue mais criar chances de gol sem o Arrascaeta. Isso tá óbvio, isso tá claro. O Flamengo sem o Arrascaeta, com o Andrés Pereira jogando nessa função mais avançada, não funciona. Não funciona. Pode ter Bruno Henrique, pode ter Gabigol, mas se não tem o meio de articulação, se não tem o cara para criar as jogadas, não adianta. O Andrés Pereira não joga nessa função. Ele tá tendo que ser adiantado porque o Flamengo não tem o reserva para jogar ali. Ele é adiantado, aí entra o Diego no meio de campo. O Diego, que há muito tempo já não joga bem com a camisa do Flamengo. Fica o William Arão ali e o Flamengo não tem criatividade. O Atlético Paranaense começa a jogar reativamente, começa a ter contra-ataques. O Flamengo jogando por linha alta, não conseguindo criar, alçando bolas apenas para a área, tentando cavar pênaltis. Pô, o Bruno Henrique só no jogo de hoje tentou cavar uns 10 pênaltis, cara. E não é por aí que o Flamengo vai vencer os jogos. Não é por aí. O Flamengo tem qualidade, tem elenco para produzir muito mais do que vem produzindo. Aí o Atlético Paranaense, obviamente, vai conseguir o contra-ataque e vai fazer o gol. E assim saiu o segundo gol do Atlético Paranaense. Já poderia ter saído antes, mas sai com o Nicão e com a falha bizarra, bizonha do Diego Alves. Mas vamos ver aí como é que foi um pouco desse jogo, né? Só tô passando aqui antes o contexto desse atropelo do Atlético Paranaense para cima do Flamengo, que está na semifinal agora, que está na final da Copa do Brasil. O Atlético, né? Final da Copa do Brasil, final da Sul-Americana. Que temporada do CAP. Aí, galera, Flamengo e Atlético Paranaense, um jogo que também teve uma arbitragem, eu diria que um tanto quanto conturbada, não diria nem duvidosa, mas uma arbitragem muito conturbada. O torcedor foi em peso no Maracanã, mesmo com o ingresso extremamente caro. Aí foi o lance que o Bruno Henrique já estava pedindo um pênalti, no qual ele já estava impedido e que, né, cara, o jogador do Atlético travou na bola. E aí o pênalti do Felipe Luiz no Kaiser, assim, incontestável, né? Ele chuta o tornozelo do Kaiser. O narrador lá, vocês sabem qual, tentou falar que o Marcinho tinha feito falta no Felipe Luiz. Eu acho que fica até meio que vergonhoso, cara, porque fica claro que ele tá torcendo para uma equipe, tentando inventar uma justificativa de um pênalti que todo mundo viu que foi pênalti para não dar o pênalti. Ele falou que isso foi falta. Meu Deus do céu, cara. Tipo assim, foi pênalti, irmão. Foi pênalti. Não tem o que você contestar. O árbitro precisou ir na beira do campo. O Wilton Pereira Sampaio, o árbitro elogiado pelo Messi, né? O Messi fez grandes elogios a você, Wilton Pereira Sampaio. Meu Deus do céu.
como complica o jogo. O jogo fica ruim pra todo mundo, né? Pro Flamengo, pro Atlético Paranaense, que o jogo não rola, toda hora é faltinha, jogo parado, tretinha, confusão. Então o jogo depende muito do árbitro também pra acontecer. O Nicão bateu muito bem o pênalti. Cobrança de Almanac na bochecha da rede, nem o Diego Alves, que é um exímio defensor de pênaltis, até ele já avisa antes que vai pra ali, não conseguiu pegar porque o pênalti foi muito bem batido. O pênalti vai a meia altura, se ele não vai rasteirinho, rasante no chão com força, o Diego Alves pega. E você pega. O Atlético sai na frente, 1-0, gol de Nicão. O Flamengo tenta com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique jogando um pouco mais próximo hoje ao Gabigol, não tanto como um ponta esquerda. O Andrés Pereira tentando fazer essa função de meia de criação, porém mais um jogo ruim do Andrés Pereira. Começou muito bem no Flamengo, voando. Começou voando no Flamengo o Andrés Pereira e depois caiu de produção. Aí foi a cobrança de falta dele. Bem mal. Eu até entendo, né? O cara não é meia de criação. Jogar entre as linhas, fazer esse papel de camisa 10 é para poucos. Poucos conseguem fazer isso. E que partida do Santos, hein, irmão? Tem uns goleiros aí que são de madeira, que rebate todas as bolas. O Santos, a bola parecia que grudava na mão dele. Parece que tinha passado super bonde na luva, tá ligado? A bola grudava, não dava rebote. Não é esses goleiros de madeira. E o Bruno Henrique aí, um lance que, pelo amor de Deus, como o árbitro marca isso, seria escandaloso se esse pênalti fosse mantido, velho. O Bruno Henrique, com todo respeito a você que é flamenguista, mas isso seria um escândalo, velho, se ele marca aquele pênalti. Torcedores aflitos, o Flamengo fez um primeiro tempo bem abaixo. Fez um jogo bem abaixo, né? O Renato Gaúcho foi xingado pela torcida. Vou ver se eu trago aqui também um vídeo especial depois pra vocês. É o contra-ataque do Atlético Paranaense. Parece que tinha dado um pouco errado o contra-ataque, mas no final o Nicão, mesmo chutando de direita, que não é a boa, o Diego Alves aceitou. E esse gol, mano, esse gol no final do primeiro tempo é tipo, que tapa na cara, né, velho? De qualquer time que quer reagir. Você vê o seu goleiro falhando, você para de sentir, digamos, com certa confiança nele. É muito difícil, é muito complicado você levar um gol desses. E aí na segunda etapa o nosso Renato Gaúcho faz a mesma substituição tática que ele fez no jogo contra o Fluminense, no qual também ele estava perdendo, né? Ele tira o Diego, que era um volante, e coloca um atacante. Ele colocou o Michel no jogo de hoje. No caso, no jogo contra o Fluminense, ele tinha colocado o Vitinho. O Michel entra bem no jogo, o Michel é fumaça, né, cara? Entra incendiando a partida, driblando, quase faz um golaço. Só que o Santos hoje tava, pelo amor de Deus, velho, tava santo mesmo, tava catando tudo. Que defesa do Santos, meu amigo. Defendeu demais, demais. O Renato Gaúcho ainda tinha esperança, né? O torcedor ainda tava esperando, porra, vou esperar um pouquinho mais pra xingar esse maluco de novo. Mas me ajuda a te ajudar, né, Renatão? Renato queria tanto um time aí de 200, 300 milhões. Falava que se ele tivesse esse time na mão ia ser o Barcelona do Brasil. Barcelona, que o Barcelona tá ruim, né? Ia ser o Liverpool do Brasil. E não foi. E falando um pouco sobre Gabigol, aproveitando ele que ele apareceu, o Gabigol muito abaixo, mano. Gabigol errando finalizações, errando passes, não sendo o Gabigol que o torcedor do Flamengo se acostumou a ver, o cara produtivo, o cara decisivo que fazia os gols. O Flamengo vai pressionar, muitas bolas alçadas para a área, falta de criatividade, o Renato Gaúcho tenta, usa suas peças, mas falta jogada treinada, falta aquela jogada que, porra, todos os jogadores sabem o que tem que fazer, falta uma jogada para quebrar a última linha do adversário. O Renato Gaúcho sabe que qualquer um que jogar contra o Flamengo e sair na frente vai montar esse ferrolho, vai montar sim essa retranca. E ele precisa de alternativas para sair disso, ele precisa treinar, ele precisa estudar. O jogador do Atlético parece que foi expulso, o Kelvin, né, realmente foi um lance forte, né, entra no joelho do Ramon, merecido sim um cartão vermelho. Mas mesmo com um jogador a menos, o Atlético Paranaense não cede essa estrutura. E o Zé Ivaldo, zagueiro, cara, esse lance é muito interessante. O Zé Ivaldo puxa o contra-ataque, ninguém acompanha ele, e isso é falta de comprometimento. Tá perdendo de 2-0, foda-se, acompanha o maluco.
Isso é falta de comprometimento com o time. São todos jogadores que ganham salários gigantescos. Tá todo mundo lançado na frente, mas ele saiu lá de trás e ninguém acompanhou. Isso é preguiça, velho. O Seivaldo faz o gol 3-0 Atlético dentro do Maracanã. Apenas humilhante para o torcedor do Flamengo. Mas fica aí a lição, né, cara? Nem sempre o favorito ganha. Renato Gaúcho foi xingado pelos torcedores. Mandaram o Renato Gaúcho tomar naquele lugar. E parabéns ao Atlético Paranaense pela classificação. O Nicão jogou muita bola, Teran jogou muita bola, Renato Kaiser foi muito importante. A zaga do Atlético Paranaense impecável no jogo de hoje. Se o Flamengo não jogou bem, o Atlético Paranaense jogou muito bem. Foi um time que anulou o Flamengo, assim digamos. Não foi só o Flamengo que jogou mal, foi o Atlético que jogou bem. Méritos totais para o CAP. Se vocês curtiram o vídeo de hoje, like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu fico nessa, grande abraço, Francesco, fui.